Olá, mães e pais, sejam muito bem-vindos ao canal do SOS Missão Dupla. E hoje eu vou ensiná-los a blindar os seus filhos contra um dos problemas que matou mais de 2.000 pessoas em 2023 no nosso país. E as principais vítimas afetadas nesse problema são as crianças e os idosos. Eu sou Thales Gomes, instrutor de primeiros socorros do SOS Missão Dupla e bombeiro militar há mais de 9 anos aqui no Rio de Janeiro. Nós ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Então, se você quer entender e saber como blindar o seu filho como engasgo, fique nesse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações e saber quando a gente postar novos conteúdos. E hoje vocês vão aprender como blindar os seus filhos. Mas por que blindar os filhos? Até para que a gente possa ter uma tranquilidade a mais na hora dessa alimentação. Então, para a gente entender como blindá-los, a gente tem que entender como funciona o engasgo. Por que o engasgo acontece? Então existe, como vocês vão ver nessa imagem aí, existe 2 tubos, onde um é o esôfago, por onde a comida passa, né? Tudo que a gente se alimenta, comida, água que vai para o estômago, vai para o esôfago. E um outro tubo que fica um pouquinho mais à frente, que é a faringe e a traqueia, que é onde passa o ar que vai para os pulmões e alimenta os pulmões. E em cima tem um músculo chamado epiglote, que ele faz essa trava da faringe para que não passe um alimento para o pulmão ou passe o ar para o estômago. Então, quando você vai respirar, essa epiglote ela abre e permite que o ar vá direto para os pulmões. E quando você se alimenta, esse músculo fecha e a comida desce direto para o estômago. Então, qual é o mecanismo do engasgo? Por que ele acontece? Porque às vezes essa falha, existe uma falha na epiglote, e aí esse alimento ele pode entrar para o canal que vai para os pulmões. E aí sim, isso é um engasgo. Então, por que isso acontece mais com as crianças e com os idosos? No caso das crianças, quanto mais novas elas são, elas estão em formação. Então, esses músculos, esses movimentos, eles estão sendo formados ainda. Então existe realmente uma dificuldade e você tem que ter uma atenção maior nesse momento, porque eles estão evoluindo. Então o corpo está aprendendo e evoluindo. E no caso dos idosos, a musculatura já está cansada, eles já estão mais idosos, então essa musculatura já começa a ficar mais cansados e facilita essa questão do engasgo também. E em outros problemas, como a doença, que é a disfagia, que é um problema que dá que as pessoas têm mais dificuldades tanto de ingerir líquidos quanto os sólidos e acabam se engasgando com mais facilidade também. Então, o que as pessoas confundem muito essa questão do engasgo e o entalado? Normalmente, quando a gente vê uma pessoa engasgada, tossindo, o primeiro passo que a gente tem, a ideia, não, dá um copo d'água para ela que ela vai melhorar. Mas na verdade, quando a pessoa está engasgada, como vocês entenderam aí o fluxo do alimento, né? Quando ele vai para o estômago, ele passa direto, ok. Quando ele vai para a laringe, ali para a faringe, e ele desce no canal do pulmão, é onde ocorre o engasgo. Então você entende que se você der água para essa vítima, mesmo que ela consiga beber essa água está indo para onde? Para o estômago. Então a glote ela vai fechar e a água vai passar para o estômago. Não adianta, ela não vai para o canal do pulmão. Até porque se ela for para o canal do pulmão, a vítima está tossindo, e isso pode acontecer, você vai acabar causando o quê? Um afogamento. Então essa água, além de não ajudar, ela pode atrapalhar. E no caso do entalado, quando você come algum pedaço de carne de repente um pouco maior, não mastiga direito e você engole, que você sente aquela dor, né, mas sente que ele está descendo, isso é um entalado. A carne foi para o lugar que ela deveria ir, certo, correto, mas ela era um pedaço muito grande, então você sente aquela dor
dele descendo ali, queimando, né? Às vezes até um gole d'água mais denso, você acaba sentindo aquele incômodo, mas ele está indo para o local correto. Ele pode travar ali e causar uma dor? Pode. E aí, de repente, dependendo da situação, você dar água naquele momento, pode ser que resolva o problema. Mas o ideal é que ele vá tentando engolir e vai acabar esse alimento descendo direto para o estômago, que é o local correto dele. Então você entende essa diferença entre o engasgo e o entalado, que seria a comida indo para o local correto, porém maior do que deveria. Qual a importância desse assunto? Esse assunto é importante porque quem já nos segue aqui sabe que tanto o engasgo quanto o afogamento são as principais causas de morte das nossas crianças. E também sabem que 90% dos acidentes podem ser evitados com prevenção. Portanto, se você assistir esse vídeo até o final, você vai blindar em 90% a possibilidade dos seus filhos engasgarem ou terem um acidente desse tipo. E se eu não fizer isso, Thales, o que acontece? Vocês lembram do vídeo que a gente fez, eu vou deixar aqui nos cards, o vídeo dos filhos destemidos? A gente sabe que nossas crianças, elas não conseguem, elas estão descobrindo o mundo. Então elas querem botar qualquer coisa na boca, elas querem experimentar, quer provar, quer botar na boca, quer ver o que é. Na hora de se alimentar, eu não diria que é impossível, mas é quase impossível a gente manter uma criança totalmente sentada, tranquila e calma no momento da alimentação. Então eles querem estar o tempo todo correndo, brincando, e não para comer, quer ficar vendo desenho enquanto come. Então tudo isso aumenta muito os riscos de um acidente por engasgo. E aí você, pai e mãe, vai ter que agir nessa emergência. E a gente sabe e imagina, quem nunca passou por isso, imagina o quão é aterrorizante você passar por um momento como esse. Então, para que a gente não tenha esse problema, a gente vai ter que se blindar de alguma forma. Então esse vídeo aqui vai trazer exatamente isso. Vai trazer paz e tranquilidade para você que é mãe, que está cansada, que vai dar comida para a criança não quer comer, a criança não quer se alimentar naquele momento, fica brigando, não quer comer nada. E aí tem sempre aquela briga. E na hora que você vai dar essa alimentação que foi preparada de forma adequada para que ele não engasgue, já é um problema a menos na sua cabeça. Já vai te ajudar a ficar mais tranquila. E para uma mãe que está aí no dia a dia, na lida com as crianças, assim como o pai que está ali também, nada melhor do que ter um momento onde você não precisa se preocupar com 100% das coisas. Pelo menos você vai estar prevenindo 90% das possibilidades de acidente do seu filho se engasgar. Thales, qual é o melhor momento para eu aprender tudo isso? O melhor momento é agora. Esse vídeo eu vou abordar dicas específicas para cada coisinha ali que são os maiores riscos de acidente. Eu vou abordar dicas passo a passo de como você se proteger e você ter mais atenção a essas situações. Para a gente começar a blindar, vamos começar a blindar eles pelos brinquedos, que é um dos principais casos também de engasgo ali. O brinquedo está sempre com a criança, na mão da criança. E eu vou dar aqui 4 dicas para a gente se blindar na questão dos brinquedos. Então a primeira dica é a atenção na idade indicativa. A gente sabe que os brinquedos que seguem as leis da forma correta, ele tem que ter uma idade indicativa. Então tem sempre aquela rodinha ali, a carinha da criança, -3, -4, onde informa a idade ideal dessa criança brincar com esse brinquedo. Então a gente tem que ter essa atenção na hora de comprar o brinquedo. Ah, Thales, mas às vezes a gente ganha um brinquedo de alguém que comprou um brinquedo que não é muito bem assim, não segue as regras ali, não tem essa informação. O ideal é que você não deixe seus filhos brincar com esse tipo de brinquedo. Porque se não tem essa informação, é porque eles não seguem a legislação de alguma forma. Então, se eles não seguem botando a idade indicativa, que dirá na composição desse brinquedo? Então pode ter outros problemas ali, incluindo nesse brinquedo. Mas e se ele brinca com esse brinquedo ainda assim, ele tem um brinquedo que ele gosta, não tinha? A gente tem uma segunda dica,
que é brinquedos menores do que 4 centímetros de diâmetro não são indicados para crianças menores do que 4 anos. Thales, como é que eu vou saber 4 centímetros de diâmetro? Aí eu vou dar um macete para vocês. Não tem um rolinho do papel higiênico, como esse aqui? Qualquer brinquedo que passar por esse rolinho aqui, ele pode ser um acidente, pode causar um engasgo no seu filho menor do que 4 anos. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um brinquedo lá do seu filho, esses bonequinhos que vêm, por exemplo, em alimentos de fast food, né? Quando a gente compra fast food, vem uns brinquedinhos e as crianças adoram isso, e você vai passar pelo papel. Se ele passa pelo papel higiênico, ele é um potencial risco para engasgo dessa criança. Mas tem outros problemas envolvendo o brinquedo, não só esse. Porque tem brinquedos que podem parecer grandes. Ele é grande, isso aqui não causa engasgo. Mas se ele passa pelo papel higiênico, ele pode sim causar um engasgo. Então a gente tem que ter atenção em vários brinquedos. Por exemplo, com filhos de idades diferentes. Filhos que têm idades diferentes. No meu caso, eu tenho o meu filho Thor, ele tem 3. E minha filha Luísa tem 5. Então a Luísa já começa a fugir dessa regra. Ela já pode ter uns brinquedos um pouco com peças um pouco menores, uma quantidade mais tranquila, porque ela já está maior e tudo mais. Mas o Thor não. Então, por exemplo, se eu comprar esse brinquedo aqui para minha filha brincar, né, o racha-cuca, que você tem as pecinhas e tudo, ela vai brincar com esse brinquedo. Mas olha um problema dele, ó. Ele solta essas peças. Então, ó, ele solta as pecinhas pequenas. E essas pecinhas pequenas, elas podem causar um engasgo. Então não adianta você só pensar de um lado. Você tem que ter esse olhar completo da situação. Brinquedos que soltam peças. Essa é outra dica que eu acabei antecipando aqui, né? Mas é uma dica. Filhos em idades diferentes. Então, por exemplo, jogos de tabuleiro. A minha filha já tem uma idade para entender e brincar com jogos de tabuleiro. Brincar com pecinhas. Então, por exemplo, dama já é um risco. São peças que podem passar por aqui. Jogos de tabuleiros que contêm dados. Dados podem causar um engasgo. Também é um risco muito grande. Dominó também é uma questão importante você ter atenção a isso. Então tomem cuidado, principalmente vocês que têm filhos em idade diferente, porque a gente compra um brinquedo com peça indicativa, certinho, bonitinho, mas eu tenho filho em idade diferente, isso pode causar um problema. Então tomem cuidado com isso também. Objetos em geral. Aqui eu vou falar um pouco sobre objetos em geral que a gente tem em casa e pode ser muito acidental para essas crianças. Pode acontecer um acidente com facilidade. E são coisas que quase todo mundo tem em casa, ou se todo mundo provavelmente tem isso em casa. Primeiro são pilhas e baterias. Pilhas por quê? Controle remoto, né? A gente tem ali dentro do controle remoto, a gente tem pilha. E a criança, todo mundo que tem filho pequeno, nenhum controle resiste a uma criança pequena. Eles sempre são atacados pelas crianças, seja para jogar no chão ou para ficar apertando. E ele pode abrir essa tampinha de trás e soltar a pilha. E a pilha é um potencial engasgo para essa criança. No caso das baterias, eu trouxe um exemplo aqui que está muito famoso. Todo mundo está usando essas garrafinhas, que tem essa tampinha aqui, que indica a temperatura, né? Você passa a mão, é até legal, ela indica a temperatura. Só que o que funciona aqui dentro é uma bateria pequenininha. E isso aqui para as crianças é um perigo muito grande, porque muitas dessas garrafinhas não seguem uma produção ideal, com segurança e tudo mais. E elas deixam essa garrafinha o tempo todo cair no chão. E ela pode quebrar aqui por dentro. E essa bateria que está aqui pode cair dentro da água. Ela pode tanto causar uma intoxicação, ou seja, essa água ficar infectada, porque a bateria dentro da água pode soltar coisas que vão ali intoxicar essa água, como ela pode, essa bateria caindo aqui dentro, ela abre, vira para beber e essa bateria vai e causar um engasgo. E essa bateria, tanto caindo
na questão do engasgo indo para a traqueia, para os pulmões, vai ser um problema grave, quanto indo para o estômago, vai ser um problema gravíssimo também. Então, muita atenção a esse tipo de garrafinha para as crianças, principalmente levar para a escola, que você não está vendo ali. Então, atenção a essa questão da garrafinha. Os controles remotos, a gente já citou, eles sempre quebram e soltam peças, pode causar um engasgo também. Filhos em idades escolares, isso também é outro risco. No meu caso, lá em casa, a Luísa já usa borracha. Então ela faz os exercíciozinhos dela e ela já tem a borrachinha para apagar e tudo mais. Então, borracha é um risco para crianças menores do que 4 anos. Outro problema, giz de cera. Existem aqueles giz de ceras que são maiores, mais grossos, que usam para criança, mas não é o ideal você deixar uma criança usando giz de cera sozinho, porque ela pode quebrar, o giz de cera quebra com muita facilidade, e por mais que ele seja grande, nesse caso que ele já é um pequenininho, já seria um risco de engasgo, mas por mais que ele seja aqueles grandões, ele quebra com facilidade, e ele quebrando, a criança pode botar na boca, né? Ele tem até uma textura gostosa, muitas crianças já botam na boca, morde, né? Porque quer saber ali, porque ele é meio macio, e aí pode botar na boca, também causar um engasgo. Então atenção, filhos em idades escolar. Ímãs de geladeira. Todo mundo em casa tem imã de geladeira. Então a gente tem aqueles imãzinhos, esse aqui é um de letra, de alfabeto, tem os imãs pequenininhos de desenho que a gente usa para botar na geladeira. Isso também é um risco muito grande. A criança pode pegar e botar na boca, causar um engasgo. E outro problema que é um problema de hoje em dia, que é um problema novo, né, que na minha época não existia esse problema, mas hoje existe, que são os fones Bluetooth. A gente usa, todo mundo hoje tem os fones de Bluetooth, inclusive muitos celulares já não estão vindo mais com a entrada para o fonezinho Bluetooth. Não vem com a entrada, desculpa, com o fonezinho com fio. Né? Já tem muitos celulares que não vêm. O meu, por exemplo, ele não veio. Quando eu comprei, que eu fui espetar o fone, eu falei, opa, aqui não tem, tive que comprar um fone Bluetooth. Então todo mundo tem um fonezinho. E isso aqui, com certeza, se seu filho pegar, ele vai querer botar isso tanto na boca quanto no ouvido. E como todos sabem, essa borrachinha aqui, ó, solta com facilidade. Pode ser um objeto também dentro do ouvido, que também é muito perigoso. Então, muita atenção aí, a galera que usa o fone Bluetooth e tem filho, papai e mamãe, sempre botar isso fora do alcance da criança. Agora vamos para as festas. Festas de aniversário. Ocorrem muitos problemas de engasgo em festa de aniversário, tudo pela dinâmica. A criança está mais excitada, a criança está mais um nível ali de doce dentro do corpo dela, então ela está correndo, ela quer brincar o tempo todo, corre para tudo quanto é lado. Não só os acidentes de trauma, mas os acidentes de engasgo podem acontecer em festas. Então a primeira dica que eu dou, e é a mais perigosa de todas, é dos balões de festas. Então toda festa tem balão de aniversário. Então quando a gente está com esse balãozinho lá na festa, ele está lá bonitinho, ele não é um problema inicialmente ali, porque ele está pendurado, está quietinho. Mas o que acontece quando a festa acaba? A gente estoura o balão. Então todas as crianças estouram o balão e o que acontece? Esses plásticozinhos vão todos para o chão. Isso aqui para um bebê que está começando a engatinhar é um risco absurdo. E em festa a gente adora, bota o bebezinho ali no chão, tem aqueles tapetinhos de grama sintética e o bebê fica amarradão caminhando ali e a gente deixa, porque não tem muito problema, né? Ele andar ali. Mas esses balãozinhos aqui de festas estourados, se colocados na boca, eles podem facilmente ser aspirados e vai causar um engasgo muito grave nas crianças. Então muita atenção em festas, quando for aquele momento de estourar os balões. Se você tem um bebezinho que engatinha, pega ele no colo, distrai, leve para o outro lado. Se puder catar um pouco dos balões que tiverem ou chutar para o canto e não deixar as crianças irem para aquele canto, já ajudaria muito e evitaria um acidente como esse. Segunda dica, essa aqui não é uma dica em si contra engasgo, mas é uma dica muito importante, eu achei muito útil colocar nesse momento,
porque eu me lembrei, eu vivi essa experiência numa festa, a última festa que eu fui com minha filha, e na sala dela tem uma criança, tem duas meninas que têm um espectro autista. E a gente foi nessa festa, chegamos lá na festa, então estourar balões em festas hoje já não é um negócio legal, porque ele faz barulho. E aí isso, algumas crianças autistas se assustam com isso. Mas tem outro tipo de coisa que está sendo muito utilizado em festas hoje em dia, que não só pode causar um engasgo, como também pode causar um problema nessas crianças que têm esse espectro, que é aquelas bombas de papel picado. Quando a gente estava lá na festa, tudo legal, cantando parabéns, ela estava ali na frente junto com as outras crianças, cantando. Ela até é uma menina que não tem um grau muito alto, então ela socializa muito bem, ela estava ali cantando parabéns, vendo, né? Tem as suas limitações como qualquer criança, mas no momento em que for estourar aquela bomba, ela faz um barulho muito grande. Então quando a gente, né, que normal, a gente já se assusta, imagina uma criança que tem essa questão. Quando estourar aquela bomba de papel picado, ela tomou um susto e saiu correndo, chorando, nervosa, e aí a mãe teve que acalmá-la, então teve que tirar ela ali da festa. Então eu sugiro que, se possível, não utilize esse tipo de material na festa. E esses papéis picados são quadradinhos, a criança também pode botar na boca e causar um engasgo. Então fica aí essa informação que eu vivenciei, foi uma história ali da minha vida, e eu vi que é muito chato. A criança estava muito feliz, se divertindo, curtindo com as amigas, e nesse momento ela teve um corte nessa felicidade aí, porque ela se assustou com esse barulho. Partindo para o próximo dica, são os docinhos de festa. A gente tem que ter atenção, porque os docinhos de festa normalmente eles são o quê? Redondinhos. Então podem causar um engasgo com facilidade. A gente vai falar da parte da alimentação, né, mais para baixo, que também é muito importante, mas os docinhos em festa, a criança sempre bota na boca, a criança está sempre correndo na festa, e isso é muito perigoso. Então eu costumo fazer com meus filhos o seguinte: quando eles estão ali na festa querendo comer doce, eu pego o Thor, por exemplo, que é pequenininho, eu dou uns pedacinhos de doce, porque infelizmente o segundo filho a gente não consegue fazer aquela questão da açúcar, segurar mais tempo. A Luísa eu até consegui segurar ela ali até depois dos 2 anos, foi que ela foi a primeira vez comer um doce, mas o Thor ele já quer beliscar um docinho e tudo mais. E aí eu fui e dei, quando eu vou dar o doce para ele, eu não deixo na mão dele ele ficar comendo. Ou eu dou na mão e pego ele no colo e vou distraindo ele para ele ir comendo, ou eu boto ele perto de mim e ele fica comendo, eu fico observando. É uma forma de proteger também o seu filho naquele momento ali, porque ele vai querer comer. E de preferência, eu deixo os doces para depois. Eu falo, depois a gente come, vai lá brincar. Então deixo a criança brincar, né, que ela tá correndo, ela quer correr, para ela não botar esse docinho na boca e sair correndo e se engasgar. Existe também o risco dos docinhos que tem a uva dentro. A uva é muito perigosa. Então a gente tem que ter essa percepção também, se esse doce está recheado com uva. Em festa de criança é um pouco mais difícil ter esse doce, mas pode ter, e aí você tem que estar atento a isso. A essa uvinha ali, não é o ideal servir uma uva inteira para uma criança, porque o engasgo pode ser, a gente vai falar sobre isso também, mas faz parte da questão do docinho, então eu quis dar esse alerta para vocês aqui. E atenção aos brindes, aqueles saquinhos de brinde. Normalmente vem os brinquedinhos que são muito fáceis de engasgar, então não tem muito essa distinção se a criança é mais novinha, se não é. Então, por exemplo, vem aquelas bolinhas pererecas, né, que pulam, que quicam, e isso aqui é um potencial de engasgo. Vem os dominozinhos, pecinhas de dominó, brinquedinhos surpresas que vem dentro dessas bolinhas, né, e você quebra ela, ó, aí tem um brinquedo. Então só a bolinha em si já seria um risco grande de engasgo, porque ela passa dentro do tubinho de papel higiênico. Imagina essezinho aqui que vem dentro da bolinha, é pior ainda. Então a gente tem que entender, aprender esse tipo de coisa e ter esse olhar treinado
é uma forma de trazer confiança pra gente. Então quando a gente tem esse olhar treinado, você percebe que o fone Bluetooth pode ser um risco, o saquinho que a gente está falando agora dos brindes pode conter coisas ali dentro que é um risco. Muito se coloca dentro do saquinho a questão do marshmallow, né? Bota o saquinho com marshmallow. O marshmallow, pô, é altamente arriscado a criança se engasgar com marshmallow, ainda mais correndo, comendo, pulando, o risco é muito grande. Então a gente tem que entender isso para quê? Porque você vai aprender de forma fácil a socorrer os seus filhos em todas as emergências. Mas quando você aprende a prevenir isso, você já está de uma forma adquirindo uma confiança para deixar o seu filho numa festa brincar mais à vontade. Então você tem esse olhar treinado, você já viu que eles estouraram bola, você já traz o seu filho, direciona ele para outro canto. Se você tem esse olhar treinado, você vai ver se aquele docinho tem uma uva dentro. Se seu filho quer muito comer um marshmallow, você vai botar ele para comer um marshmallow no teu colo, ou sentadinho. Não, senta aqui, come aqui então com o papai, com a mamãe. Eu faço muito isso, eu trago eles eu entro dentro do mundo deles, da brincadeira. Então, de repente, ele quer ficar no brinquedo ali, mas quer comer um doce, começa a dar aquela crise. Então, às vezes, você pode... Não, então vamos sentar aqui no brinquedo, papai vai sentar com você. Eu faço muito isso. Então, eu sento junto com ele, dou o docinho e deixo ele comendo ali, ele fica junto comigo. E eu tô deixando ele comer. Quando ele termina, comeu, aí então vai lá brincar, e deixa ele brincar. Faço muito isso com o Thor, é uma forma que eu tenho de protegê-lo e ao mesmo tempo não ficar paranoico, correndo atrás dele o tempo todo. Não, come o doce correndo! Aí ele vai correndo e eu tenho que ficar correndo atrás dele. Então eu já não preciso mais fazer isso. Eu trago ele para essa situação e esses saquinhos de brinde, eu já tenho, as crianças já se adaptaram, que eu faço primeiro, eu fecho o saquinho, ó. Ah, eu quero ver o que tem. Eu mostro o que tem. Fecha o saquinho, a gente só vai abrir em casa. A gente já comeu muito doce aqui, então a gente vai comer esse aqui em casa, tá? Vamos guardar para comer em casa. Então quando eu chego em casa, eu já faço uma avaliação dentro do saquinho, jogo assim, eles já às vezes fazem até junto comigo. Aí eu falei, ó, esse aqui não pode, esse aqui tira, esse aqui sai, e tiro tudo que eles não podem comer e tiro todos os brinquedos que são muito pequenos, que podem causar um engasgo. É uma forma que eu faço na minha casa e pode ser uma dica para vocês também protegerem os seus filhos. Agora a parte mais importante é na alimentação, porque a alimentação é o dia a dia. Na festa a gente vai a uma festa ou outra, os brinquedos ali a gente pode estar regulando isso na condição de compra, na hora que a gente vai comprar. E a alimentação? A alimentação é complicada, porque as crianças têm que comer, né? O tempo todo comendo dentro de casa, e a gente pode também prevenir os acidentes com os alimentos dentro de casa. Então, quais são os alimentos mais perigosos? Agora nós vamos falar os 8 alimentos mais perigosos para você servir para os seus filhos. Então, o top 1 aí é a salsicha. Muito risco, principalmente quando a gente corta ela em rodelinhas. Alimento número 2, a uva. Muito fácil de engasgar com a uva. Pipoca e milho, altamente perigosos. As frutas secas, que são pequenininhas. As castanhas e os amendoins, que são alimentos secos, quebradiços, pode causar um engasgo. Tomate cereja, muitas crianças comem tomatinho, gostam, né? E pode causar um engasgo. As azeitonas, os doces, que são as balas, os pirulitos e os chicletes. E o último, o morango, que também é um alimento que pode causar um engasgo com muita facilidade. Voltando aqui à questão da salsicha, como é que a gente pode servir uma salsicha? A gente quer dar. Não é um alimento muito saudável, mas às vezes a gente está ali na festinha e tudo mais. O ideal é que você dê essa salsicha inteira, né? Bota no pão ali para a criança comer, porque ela vai mordendo na condição dela, mastigando, e você sempre atenta naquela condição. Ah, eu vou cortar a salsicha, então você pode cortar ela em formato comprido, né? Você corta ela aqui e serve ela em formato de palitinho, como se fossem uns palitinhos para a criança pegar. Tem até alguns pediatras que tem uma forma de alimentação, quando o bebê ali já está comendo os sólidos, que você pode dar os palitinhos, sempre de coisas macias para a criança comer. Por exemplo, na questão da cenoura, você nunca dá a cenoura crua para aquela criança comer, porque ela pode engasgar, porque é duro.
Então você dá bem cozidinho, faz os palitinhos que a criança segura na mão e vai comendo aos pouquinhos. É uma forma de você diminuir a probabilidade de engasgo. No caso da uva, é a mesma coisa. O ideal é que você corte essa uva em 4, né? E não só no meio. Muitas pessoas acabam cortando essa uva só no meio. E o que acontece? Ela cortada no meio, ela pode causar um engasgo da mesma forma, tão ruim quanto o outro. E o ideal é que você corte ela em 4 e quando servir esse alimento, você esteja sempre atento ao seu filho. É uma questão engraçada que aconteceu comigo. Nessa semana teve a questão da primavera e a escola da minha filha sempre faz um piquenique. É a primavera, eles fazem um piquenique e as crianças levam frutinhas para a escola. E aí minha esposa comentando sobre a questão do piquenique, que no grupo das mães, todo mundo falando o que ia levar. Aí ela falou assim, não, um monte de mãe vai levar uva. Pô, todo mundo comprando uva, uva tá barato. Aí eu falei, não, por quê? Aí ela, não, porque todo mundo tá querendo levar uva. Isso na turminha do Thor, que é justamente as crianças de 3 anos. Então os pais estavam comprando uvas para levar para um lanchinho, um piquenique, onde as crianças vão ficar sentadas comendo. Então, olha o risco desse lanchinho. Porque eles vão mandar a uva como? Inteira normalmente. E isso é muito perigoso. Então, nesse caso, você não compraria uva, compraria banana, compraria manga, cortaria ela em palitinho, ou então em porções bem menores para servir para as crianças, que é uma forma de reduzir essa potencialidade do engasgo. O terceiro alimento aqui, eu fiz até um asterisco aqui nele, porque ele tem um risco muito grande, que é a questão da pipoca e do milho. Né? Tanto o milho cozido ali, a criança comer, quanto o milho da pipoca mesmo que não estoura, né? Aquele que a gente chama de peruá, né? Que não estoura, fica ali dentro da pipoca. Primeiro, pipoca a gente não deve dar para crianças menores do que 5 anos. Ali não é o ideal você dar pipoca para criança. Mas, por quê? A pipoca ela é muito quebradiça. E tem a questão do milho. E ela pode causar um engasgo de uma facilidade muito grande. E ela não vai causar uma asfixia, porque ela é pequenininha e quebradiça. E esse milho, esse peruá, ele pode, você na hora de mastigar, a criança engasga, ele entra na faringe ali, na laringe, vai pela traqueia e chega nos pulmões. E ele se aloja dentro do pulmão. E isso ele pode causar uma pneumonia asfixial. E você nem percebe, porque a criança vai dar aquela tossidinha, como se tivesse engasgado, você, meu filho, tá bem, tá bem, pronto. O alimento já desceu, já foi pro pulmão e vai ficar lá, vai causar uma infecção ali dentro, que é basicamente o que acontece também com o afogamento. Às vezes a gente pega uma criança ali que caiu para trás na piscininha, né? Deu aquele momento do sufocamento ali, do desespero, você foi lá, catou a criança voltou a respirar numa boa e você, tá bom, beleza, tá bem. E você não se atenta que essa água pode ter entrado um pouco de água no pulmão e vai acabar causando exatamente o que o milho da pipoca causa, que é uma pneumonia. E aí ela vai ficar ali, vai ter uma inflamação, vai desenvolver uma pneumonia e você vai começar a ver seu filho com uma tosse intensa, tossindo, e você nunca vai linkar uma coisa a outra. Então até você fazer todos os exames, porque a primeira coisa que o médico fala é o quê? Isso é uma virose, isso é uma bactéria, isso é qualquer coisa. E aí vai dar um remedinho para passar. Aí você vai voltar para casa, dar aqueles 7, 10 dias de remedinho, e aí não melhorou. Aí você volta para o hospital. Aí ele, não, isso aí pode ser, não sei. Aí ele começa a investigar mais a fundo. Até ele chegar ao ponto de fazer uma investigação no pulmão dessa criança, pode ser tarde demais. E aí pode causar uma internação ou até algo pior. Então, quando você dá a pipoca para a criança, pode acontecer esse problema. E é um problema silencioso. E isso é o mais preocupante. E no caso do afogamento, é um problema que agora vocês não vão ter mais. Se acontecer uma situação dessa com seu filho, de um princípio de afogamento, ou uma questão com a água,
Se você perceber que ele, uma semana depois ali, já está começando a desenvolver muita tosse e tudo mais, vai ser uma informação que você vai levar para o seu médico na hora que ele estiver fazendo a anamnese, né, a avaliação do seu filho. Então você vai chegar, olha, doutor, eu dei, ele comeu pipoca numa festa, ou ele se afogou, eu tirei ele da água, ele caiu na piscina, começou a se afogar, eu saí correndo, tirei ele da água, ele ficou bem, eu achei que não era nenhum problema. Então eu já ouvi que isso pode causar uma pneumonia, então eu queria que o senhor avaliasse e botasse isso em condição, porque tem exatamente aí uma semana, tem pouco tempo que aconteceu isso, poderia ser, né, você perguntar isso, poderia ser um desenvolvimento dessa questão, né, um desdobramento desse acidente. Então, muita atenção à questão da pipoca, do milho e na questão de um afogamento que não se concluiu ali, a criança ficou bem na hora. As frutas secas, o tamanho é muito perigoso, né? E as castanhas, o amendoim eu já falei, já citei, muito quebradiço. Tomate cereja também, vamos servi-lo ele em 4 pedaços, né? Cortar ele em X, para ele ficar mais fácil da criança comer e cortar ele um pouco menor, não ficar muito grande para a criança não conseguir mastigar ali e acabar engasgando. No caso das azeitonas também não é indicado, tanto pelo caroço quanto pela forma cilíndrica, então o ideal é que você coloque ela picadinha também. Bala, pirulito, chiclete em hipótese alguma. Criança não deve comer chiclete em hipótese alguma. Se seu filho come, tenta tirar essa mania dele, não compra mais, troca por outra situação, tenta mudar isso aí, porque o chiclete é muito perigoso, porque justamente é algo que seu filho vai ficar comendo o tempo inteiro e fazendo as coisas. Então ele tá ali na festa, por exemplo, bota o chiclete, fica mastigando e correndo, brincando. O risco de engasgo é muito grande. No caso do morango, a mesma questão da uva, a mesma questão da azeitona ali, do tomatinho, cortar ele sempre em 4 e picadinho para facilitar que a criança coma e servir em quantidades menores. Portanto, a gente vai fazer um resuminho aqui do como a gente tem que servir esses alimentos. Algumas dicas que são importantes a gente fixar, que é a questão dos alimentos, das frutas que são redondas, que tem o risco de você cortar ali em 4 partes, servir os alimentos sempre em porções menores, para que essa criança possa comer. O ideal é que essa criança estiver comendo, você sempre deixa essa criança calma, num lugar sentada, de preferência sentada, um pouco mais calma, que esse momento da alimentação, da comida, seja um momento que você possa ir tranquilizando ela antes de dar essa alimentação. Uma coisa que hoje é um problema também dessa geração, que na nossa época não tinha, era a questão, a questão dos desenhos. Hoje a gente, praticamente todas as crianças veem desenho, algumas de forma muito descontrolada, outras de forma mais regulada, mas eu vejo muito, são crianças se alimentando vendo desenho. E isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque, primeiro, essa criança ela não está prestando atenção no que ela está comendo. Então isso já é um problema. Isso não é legal até para a questão da alimentação dela, o que ela está comendo, de que ela está se alimentando. Isso é importante. Esse é o primeiro problema. O segundo é decorrente do primeiro. Como ela não está prestando atenção, ela não está mastigando direito. Ela não está observando o que está botando na boca. Ela está comendo, está ali mastigando e não mastiga direito, acaba engolindo um alimento um pouco maior. E isso pode causar não só um entalo, como um engasgo. O terceiro ponto, e o mais importante que vocês têm que ter atenção, e aí eu vou dar 2 dicas, que é a questão da criança rir. Alguns desenhos vão fazer essa criança rir. E a primeira coisa que a gente faz quando vai rir é puxar o ar para dentro. Então quando você vai rir, você começa a rir e puxa o ar para dentro. Começa a rir e puxa o ar para dentro. E a criança não é diferente disso. Então imagina essa criança vendo um desenho totalmente distraída, com a boca cheia de comida, e acontece exatamente naquele desenho uma coisa super engraçada que seu filho sempre ri quando vê aquilo. Ele vai engasgar, porque ele vai puxar o ar para rir e ele vai acabar engasgando,
Porque a boca cheia, ele puxa o ar, vai jogar esse alimento dentro do pulmãozinho dele e vai causar um engasgo. Então o ideal é que você não coloque desenho para o seu filho ver, porque pode causar, a probabilidade de causar um engasgo é muito grande. Thales, mas não consigo, não tem como. Eu acho que você, na minha visão, você deveria ter uma forma de controlar isso, porque é a segurança do seu filho que está em jogo. Mas, de preferência, tem que botar um desenho, meu filho não come, opte por desenhos mais calmos. Algum desenho que traga uma calma para sua criança, ou bote um desenho com volume baixo, não sei, uma música calma, próximo da hora da alimentação dele, alguma coisa que traga essa calma, não que seja um desenho muito engraçado, uma coisa assim. Não vai ser bom para o seu filho, tá? Não é o ideal, você vai estar realmente causando outros problemas, mas não dê o desenho que vai fazer ele rir, porque o risco aumenta consideravelmente. O ideal, na hora de você botar essas dicas em prática, o momento é agora. Você sair desse vídeo e começar a colocar essas dicas em prática. Porque não adianta você achar que, não, o meu filho ele não bota nada na boca, o fulaninho nunca bota nada na boca, ele é uma criança muito tranquila. Não, pode ficar tranquilo que a babá tá sempre olhando. Não tem problema, a babá tá sempre junto, ela tá sempre olhando. Nesse caso da babá tem dois problemas, né? Porque será que ela tá realmente sempre olhando? E dois, você tem certeza que essa babá ali tem condições para agir com confiança e socorrer o seu filho em qualquer emergência? Ela está pronta para isso, ela está preparada, ela tem confiança para fazer isso? E aí o terceiro ponto aí de brinde para vocês eu acho que você não deveria confiar totalmente a segurança do seu filho no tem alguém olhando, porque pode não ser a prioridade dessa pessoa que está olhando a segurança do seu filho. Então eu sugeriria que você não confiasse tanto assim. E aquela coisa de botar o desenho para ele comer, que ele fica quietinho, a gente já conversou, pode ser um aumento de risco muito grande. E a gente sempre usa essa frase aqui, lembre-se sempre de que coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Então um acidente, ele acontece a qualquer momento. Você nunca está esperando que esse acidente vai acontecer. Não, você já sabe que vai acontecer um acidente. Não, você não sabe. Você não sabe qual é o próximo acidente. Se vai acontecer dentro da sua casa, se vai acontecer com um primo, com uma tia, com um amigo, com um vizinho, né, na hora que seu filho estiver na escola. A gente nunca sabe quando vai acontecer um acidente. Então o ideal é que a gente se prepare, porque bastou um piscar de olhos e você está envolto naquela situação aterrorizante, onde seu filho está sofrendo e você tem que fazer algo. Então o ideal é que você não só previne e evite esse caso, mas que você também esteja preparada e confiante para agir em qualquer emergência com o seu filho. Porque o acidente, fazendo tudo isso que a gente falou aqui, você não vai evitar todos os acidentes. Impossível você evitar todos os acidentes. O seu filho vai se acidentar, em algum momento da vida dele, ele vai sofrer um acidente. Mas quando você age com prevenção, com um olhar atento, um olhar preocupado com a segurança do seu filho, com a alimentação dele, ou o que ele está fazendo, você automaticamente você está reduzindo o risco de um acidente mais grave. Você consegue perceber que se você previne, por exemplo, você não tem um brinquedo grande, você não deixou um fone de ouvido ali para aquela criança comer, para aquela criança botar na boca, ou você na hora de dar a comida, você dá em porções pequenas. Ele pode se engasgar com aquela porção menor, pode acontecer, mas vai ser uma porção pequenininha. Então o risco vai ser menor de causar um engasgo total e ele ficar asfixiado de verdade, de fato, sem respirar. Vai ser um engasgo parcial. Ele pode se engasgar inclusive com água, mas é um engasgo de menor potencialidade. Então você percebe que você está diminuindo os riscos, além de estar diminuindo a gravidade do problema.
Então pense nisso na hora de colocar essas dicas em práticas. Então, se você não fazia nada disso, você não tinha essa atenção, você começa a ter a partir de agora. E a segunda parte, Thales, que você falou que o acidente vai acontecer. Então tá, eu fiz a prevenção, tudo mais, beleza, aí aconteceu o acidente. Bom, essa segunda parte, ela também depende de você. E esse passo você já está dando agora, que é assistindo o nosso vídeo, que é vendo as nossas dicas, entendendo como fazer e seguindo nossas redes sociais. Porque aqui nós ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Então esse passo da emergência, que ela vai acontecer em algum momento, você já está dando, você já está seguindo, já está assistindo os vídeos. E eu queria te parabenizar por ter chegado até aqui no final desse vídeo, que é um vídeo denso, de conhecimento denso, mas você já deu um passo enorme na blindagem do seu filho contra o afogamento. Lembra dos 90%? Você já vai poder proteger ele em 90% dos casos de engasgo. E esse 10% você já está aprendendo conosco aqui como fazer. E eu vou te pedir mais uma coisa, você que chegou até aqui, para compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, porque quando você compartilha, você dá a oportunidade para outros pais e outras mães aprenderem conosco e poderem proteger o seu filho também. E assim você vai estar fazendo parte do nosso movimento para que outros possam viver. Te espero no próximo vídeo.